E se um sistema de saúde fosse, na verdade, muito mais do que ciência? E se fosse uma grande história de compaixão cósmica? Pois é, hoje a gente vai mergulhar a fundo na origem mítica do Ayurveda. E essa é uma jornada que começa, olha, muito antes da humanidade sequer existir. Essa é a ideia-chave, sabe? O ponto de partida de tudo. A cura, nesse contexto, não foi algo que a gente descobriu por acaso, tropeçando por aí. Não. Foi um conhecimento que basicamente nos foi dado. Um verdadeiro presente. Beleza, vamos entender isso melhor. A história toda não começa aqui na Terra, não. Ela começa lá na fonte de tudo, na própria criação. A sabedoria da vida, o Ayurveda, não foi algo inventado do nada. Já era uma parte do universo desde o comecinho. Tá, mas e aí? O que é Ayurveda afinal? O nome já dá uma pista. Significa literalmente a ciência da vida. E segundo a tradição, quem compilou todo esse conhecimento foi o próprio Brahma, o criador do universo. E o motivo? Pura compaixão. Um sentimento de cuidado por tudo que ele tinha criado. Só que tem um detalhe. A partir de Brahma, esse conhecimento não vem direto para a Terra num passe de mágica. Pelo contrário, ele passa por uma espécie de revezamento divino, sabe? Uma corrente de transmissão sagrada, que primeiro acontece lá em cima, nos céus. E o mais legal é ver como essa corrente funciona. Primeiro, Brahma passa o conhecimento para frente para Daksha Prajapati, que é tipo um ancestral divino, uma figura primordial. E aí, Daksha, por sua vez, entrega esse bastão de sabedoria para os Ashwini Kumaras. Mas quem são esses Ashwini Kumaras? Bom, eles são nada menos que os médicos dos deuses. Pensa neles como os primeiros doutores do universo, o arquétipo do curandeio. A tradição diz que eles eram capazes de fazer coisas inacreditáveis, curas e cirurgias que eram de fato milagres no plano divino. Continuando nessa corrente, o próximo elo é Indra, o grande rei dos deuses. Ele recebe toda essa sabedoria e se torna o guardião celestial dela. É como se ele ficasse com a chave desse cofre, desse tesouro de conhecimento sobre a vida. E é exatamente aqui que a história dá uma virada. A gente sai um pouco do reino divino e olha aqui para baixo, para a Terra. Porque é aqui que surge o grande problema, o conflito que vai mover toda essa narrativa. Então, a gente tem um contraste muito claro, né? Lá nos céus existe um conhecimento perfeito de cura, guardadinho pelos deuses. Enquanto isso, aqui na Terra, um problema urgente, a doença. E olha, a doença não era vista só como um sofrimento físico, não. Era um obstáculo real para o caminho espiritual das pessoas, para o Dharma, que é o propósito maior da vida. A necessidade de uma solução era, assim, gigantesca. Então, fica a pergunta, como é que essa sabedoria celestial finalmente chega até a gente? Bom, a resposta está numa jornada. Uma jornada épica, uma verdadeira missão para trazer a cura lá do céu, direto para a Terra. A lenda diz que os grandes sábios da Terra, conhecidos como rishis, se reuniram. Eles olharam ao redor, viram todo o sofrimento causado pelas doenças e tomaram uma decisão que mudaria tudo. Alguém precisava ir até os deuses buscar essa ajuda. E o escolhido para essa missão foi o sábio Bharadwaja. Ele partiu nessa jornada até o reino de Indra e, com muita meditação, com muita dedicação, ele conseguiu. Ele recebeu o conhecimento completo do Ayurveda. Esse é o ponto-chave da história, o momento em que a sabedoria divina finalmente é entregue a um ser humano. Mas, claro, não adiantava muito esse conhecimento todo ficar na cabeça de uma pessoa só. Ele precisava ser organizado, sistematizado, compartilhado. E aí começa um novo capítulo, a hora de traduzir essa sabedoria divina para algo que todo mundo pudesse acessar e usar. E o interessante é que, ao chegar aqui na Terra, esse conhecimento se divide em dois grandes caminhos. Bharadwaja passa seus ensinamentos para Rishi Atreya, que foca mais na medicina interna, e daí nasce um dos textos mais importantes que existem, o Charaka Samhita. Ao mesmo tempo, uma outra figura, Dhanvantari, que é visto como o próprio deus do Ayurveda, reencarna como um rei para ensinar a arte da cirurgia. Ok, mas como é que tudo isso, que era uma tradição oral, foi parar no papel? Aí que entram figuras como o estudante Agnivesha. Ele foi uma peça-chave nesse processo. Ele e outros discípulos foram os responsáveis por registrar, por codificar toda essa sabedoria divina nesses textos práticos que a gente conhece como Samhitas, e que são a base de tudo até hoje. Então,
Vamos só recapitular essa jornada incrível. Tudo começa como uma ideia na consciência de Brahma, o Criador. Daí, passa por Daksha, depois para os médicos celestiais, os Ashwins. Chega em Indra, que se torna o guardião nos céus. Até que o sábio Bharadvaja faz a ponte e traz essa sabedoria para a Terra. E aqui, ela é ensinada e organizada por outros grandes sábios. É uma corrente perfeita. E o motor de tudo isso? A compaixão. E tudo isso nos deixa com a pergunta para a gente pensar, né? Saber dessa origem divina dessa história, como isso muda a nossa perspectiva sobre medicina e sobre a cura hoje em dia. Quando a gente enxerga a medicina não só como uma ciência, mas também como uma sabedoria sagrada que foi passada adiante por pura compaixão, será que isso não muda o nosso olhar sobre o que é saúde e sobre o próprio ato de cuidar e curar no nosso mundo?